RCP Notícias. E chegamos à hora 7, neste dia 2 de março de 2024. Notícias no primeiro jornal, com a edição e apresentação da Carmelita do Rosário, técnica do Máriozinho Fernandes. Bom dia. Bom dia. O Banco de Cabo Verde deu razão à reclamação efetuada pela maioria dos bancos participantes no primeiro leilão promovido em dezembro de 2023 pelo Instituto Nacional de Previdência Social. O Banco de Cabo Verde considera que a recusa do INPS em disponibilizar o regulamento dos leilões e a não partilha prévia da fórmula para a avaliação das propostas evidencia a violação do princípio da transparência, facto que, segundo o Banco Central, poderia levar à anulação do leilão. Em comunicado, o BCV esclarece que a escolha de determinados indicadores nesse processo poderia ter provocado a desmobilização de mais de 3 milhões de contos de alguns bancos para um único banco, caso o regulador não tivesse atuado atempadamente. Cândido Fortes. No seu comunicado, o Banco de Cabo Verde considera legítima a reclamação recebida a 12 de dezembro de 2023 e interposta pela maioria dos bancos participantes no primeiro leilão promovido a 8 de dezembro pelo Instituto Nacional de Previdência Social, porquanto fundamentada no pressuposto de que o INPS recusou a disponibilização do regulamento do concurso e não partilhou previamente a fórmula de cálculo da avaliação das propostas. Procedimento que, sentencia o BCV, pode ser objetivamente qualificado como falta de transparência, já que não permite aferir com segurança a legitimidade dos resultados. Depois de uma análise preliminar, o Banco de Cabo Verde decidiu recomendar às instituições de crédito que se abstivessem de participar nos futuros leilões. Na sequência, solicitou um conjunto de informações aos bancos e ao INPS para uma análise mais ponderada sobre o risco de um impacto negativo dos leilões nos moldes conduzidos sobre as instituições de crédito e o sistema financeiro no seu todo. O comunicado do Banco Central ressaltou, por outro lado, que a fórmula de cálculo para a avaliação dos riscos dos bancos participantes não se mostra correta, visto que 3 das 4 variáveis não permitiam comparar as instituições participantes, resultando na distorção dos resultados. O BCV procedeu a diferentes simulações de normalização de dados e concluiu que, dependendo da técnica utilizada, os resultados poderiam penalizar os bancos com maiores fundos próprios e que corria-se o risco de uma rápida desmobilização de depósitos no montante de mais de 3 milhões de contos de alguns bancos para um único banco, caso a atuação do BCV não tivesse sido tempestiva. O Banco Central questiona ainda a racionalidade económica da escolha de indicadores prudenciais utilizados pelo INPS no processo de leilões, o que não promove o tratamento igualitário entre os diferentes participantes. Salienta também que indicadores selecionados como o risco de liquidez sequer permitem captar os riscos intrínsecos associados ao perfil de risco dos bancos participantes. Neste sentido, o comunicado deixa claro que o peso atribuído à componente dos rácios prudenciais mostra-se inadequado, tendo em conta que os bancos participantes apresentam indicadores dentro dos limites regulamentares e de referência definidos pelo BCV. Face a determinadas idiosincrasias do nosso sistema financeiro, nomeadamente a elevada concentração a fontes comuns de financiamento, o Banco de Cabo Verde recomenda uma concertação prévia com a Autoridade de Regulação e Supervisão do Sistema Financeiro na definição das regras de futuros leilões. Pelo exposto, conclui o comunicado, o BCV entende que o processo de leilões, designadamente tendo em conta a violação do princípio da transparência, seria passível de anulação pelas entidades competentes. Jornalista Cândido Fortes. O presidente da Câmara Municipal da Praia defende que o MPD conseguiu juntar uma coligação de instituições da República para atacar a sua gestão. Francisco Carvalho falava quando instado a reagir ao facto do Ministério Público ter aberto um processo por alegadas ilegalidades na aprovação dos instrumentos de gestão da Câmara Municipal da Praia, bem como o julgamento previsto para os próximos dias, na sequência da Caixa de Vereadores do MPD. O presidente da Câmara Municipal da Praia diz-se sereno em relação aos processos judiciais e pede uma análise comparativa com a forma como têm sido tratados os casos relativos aos fundos do ambiente e turismo. Nós estamos serenos e tranquilos e nós gostaríamos imensamente de ver a sociedade cabo-verdiana a fazer uma análise desta situação. Uma análise comparativa, porque nós tivemos, e ainda há pouco, os relatórios em relação ao Fundo do Ambiente e o Fundo do Turismo, onde há casos graves de corrupção. Eu dou exemplos. Nós temos ali o presidente da Câmara assina um crédito bancário sozinho, nem sequer leva para a Assembleia Municipal. E até ainda nenhum sinal de ninguém, nem da parte da sociedade civil,
nem da parte da comunicação social, nem da parte da justiça para escrutinar esse ato gravíssimo. Este é apenas um dos muitos exemplos apontados por Francisco Carvalho, que garante não haver corrupção na sua gestão camarária. Não há um único sinal de corrupção nesses casos, nesse que estão agora na Justiça. E eu acho que esta comparação tem de ser feita. Porque o que o MPD está a fazer aqui é tentar enlamear a imagem do presidente da Câmara da Praia. Portanto, é só isto. É jogo e o MPD conseguiu fazer isto. Há uma coligação de instituições da República que se juntaram para atacarem a Câmara Municipal. Desde o início foi assim. Tribunal de Contas, a RAP, a Inspeção Geral das Finanças. Desde isso. Agora juntou-se, portanto, este braço. Mas este braço da Justiça junta-se neste momento como sinal de desespero do MPD. O edil praense aponta diretamente o dedo ao líder do MPD e chefe do governo, que diz ter esquecido o que defendia quando a complementaridade entre poder local e central e a subsidiariedade. As melhores lições que ele aprendeu ao nível do municipalismo, ele foi para o governo e acabou com tudo aquilo. Um exemplo muito concreto, o programa PRA. O presidente do MPD, quando estava na Câmara da Praia, percebeu que havia necessidade de um programa de requalificação de tudo aquilo que é a área urbana e criou o programa PRA. Chega no governo, o que é que faz? Acaba com o PRA. Isto aqui é preocupante, porque alguém que faz 2 mandatos numa autarquia, tira eleições importantes para o desenvolvimento do municipalismo, chega no governo, já sabe quais é que são as grandes linhas que podem levar ao desenvolvimento do municipalismo, abandona essas linhas porque quer sufocar a Câmara da Praia. Presidente da Câmara Municipal da Praia defende que o MPD conseguiu juntar uma coligação de instituições da República para atacar a sua gestão e que o partido no governo de tudo tem feito para sufocar a Câmara da Praia. A Enapor vai ser a próxima empresa pública a ser concessionada no quadro das privatizações previstas até o final do primeiro semestre de 2025, disse à Lusa o secretário de Estado das Finanças. Alcindo Mota disse que o processo está a ser preparado e a entrar na fase final, sem adiantar qual o modelo a seguir, consulta direta ou oferta pública. Em novembro de 2022, nós anunciamos uma nova agenda, quer de privatizações, de alienações parciais de capital, mas também de parcerias público-privadas e de novas concessões. Portanto, a operação que se segue tem a ver com a subconcessão das atividades portuárias, mas temos um leque de outras empresas públicas ou participadas parcial pelo Estado, que estaremos a avançar no sentido de privatização ou de alienação parcial ou então de concessão ou parceria público-privada. Criada em 1982, a Enapor aumentou o seu capital social em 2009 para 1,2 mil milhões de escudos, pertencentes na sua totalidade ao Estado. O governo pretende levar a cabo a privatização de 9 empresas estatais até final do primeiro semestre de 2025. Há pessoas que não conseguem dividir uma herança por causa de litígios familiares, muitos deles arrastando-se há décadas. Para resolver o problema, o governo está a preparar uma proposta de lei sobre a arbitragem sucessória, uma reforma judicial que a ministra da Justiça, Joana Rosa, acredita venha resolver este conflito social. Temos prédios fechados por desentendimento de herdeiros. E então estamos a dizer que remeter esta questão para que haja uma sociedade, seria tipo uma sociedade a fazer a gestão. Claro que estamos a propor a eliminação do cabeça de casal. A gestão seria feita por um administrador de herança ou administradores em função da decisão, porque pode ser o coletivo a fazer a gestão. O que estamos a dizer é que, havendo esse coletivo, a decisão é, portanto, da maioria. Se a maioria entender por bem vender o imóvel para que cada um possa ter o seu quinhão hereditário, a decisão é essa.
E desta forma vamos eliminar algumas distorções e muitos problemas que temos tido na nossa sociedade. Esta reforma judicial está a ser coordenada por Geraldo Almeida, para quem já é tempo de o país resolver um problema secular. O jurisconsulto lembra haver casos de terceiros que ocupam propriedades, tornando-se donos delas por uso campeão. Porque, decorrido tanto o tempo necessário para se adquirir por uso campeão, essas pessoas tornam-se donas, tanto dessas propriedades, não é? Então, essa lei de arbitragem sucessória vem, efetivamente, procurar fazer face a esse problema. Portanto, visa, efetivamente, estabelecer uma arbitragem obrigatória. Portanto, dentro da arbitragem, nós temos a arbitragem, que nós podemos considerar até que é obrigatória, e outra arbitragem, que é digamos, arbitragem voluntária, não é? Aqui não se trata, portanto, de arbitragem voluntária, trata-se, portanto, de facto de impor às pessoas, portanto, o processo arbitral, não é? Ou seja, a partir do momento em que morre alguém, não é? O processo arbitral, portanto, tem que ser imediatamente aberto. Depois da sua socialização, que iniciou ontem, o Governo vai pedir autorização legislativa ao Parlamento para a aprovação final da proposta de lei. Cabo Verde, recorda-se, tem em preparação a instalação do Centro Nacional de Arbitragem e Mediação, tendo formado já árbitros e mediadores em Santiago e São Vicente. A Escola Secundária Horácio Silva, na cidade do Porto Inglês, Ilha do Meio, promoveu ao longo da tarde de ontem a 14ª edição da Feira das Profissões. O evento é destinado a alunos do 9º a 12º ano de escolaridade e este ano tem como lema Oportunidade e Caminhos para o Futuro. O jornalista José Carlos Varela. De acordo com o diretor da escola, a feira visa ajudar os alunos a decidirem sobre a escolaridade de estudo no terceiro ciclo e o curso a seguir, após o ensino secundário. O evento, que vem na sua 14ª edição, à semelhança das edições anteriores, tem sido espaços de esclarecimentos entre os alunos e os profissionais das mais diversas áreas. Convidei instituições para alunos terem a oportunidade de interagir com as diferentes instituições que tem na ilha e na fora, universidades, mas por isso têm contato com as profissões também para ajudar nas áreas de escolha. Eu consigo te basear para selecionar profissionais para bem. Tem algumas áreas, às vezes tem algum que tem na mãe, mas normalmente não manda convites para universidades, porque as universidades têm ali na Cabo Verde, depois não manda para instituições aqui na mãe. Instituições que é local, não manda que também tem alguns que têm algumas delegações que representam a nível central, então eles também estão a receber convite para estar ali presente. E lema 10 anos, fazer um comentário. Oportunidades e caminhos para o futuro, não quero falar nosso durante mas oportunidades é hoje, não é? Então é hoje que eles têm que ter contato, é hoje que eles têm que começar a pensar a decidir e a escolher profissões que eles têm para o futuro. A nossa reportagem questionou alguns alunos sobre o que pensam desta atividade e se está a ser esclarecedor para a escolha da área de profissão no futuro. É muito bom e vamos nesse momento de nós tocar conhecer muita profissão, então que ele fez ele está ajudando, ele leva muito menino a conhecer muita profissão e está ajudando a ter uma boa escolha. E o que você gosta de ser ali? Ver ele se dá uma direção espetacular. Ok. E você subir que você crescer? Sim. Qual? Professor. E por que você escolheu? Como hoje não tinha uma área específica e sempre para crescer desde pequeno. Mais alguém que nome? Jassimila. A pouco você quer crescer? Médica. Médica. E por que você escolheu essa profissão? Como não gosta. Ok. E o que você gosta de ser ali? Não chama só ótimo, mas poder fazer de vez em quando. E tem alguém que está devidamente equipado, mas que nome? Marcos Almeida. Bom, que você crescer? A mim, crescer a divulgar no futuro. E tu que ele compreende ele hoje, então esperamos você também repetir futuramente. Obrigado. Mas que nome? Mas alguém ali? Mim, sou Michel. Michel? Para equipamento, de repente, não quer ser bombeiro, é isso? Talvez, quer ser bombeiro mesmo. Como é que escolhi? Tipo, escolhi bombeiro, mano. E meio interessante. E, para além de interessante, eu estou para ajudar pessoas no futuro, que é o que é mais interessante. Estabelecimento escolar Horácio Silva levando a cabo mais uma edição da Feira das Profissões, que para a escola já é considerada de uma atividade quase que obrigatória. Vem na sua 14ª edição. Durante 3 dias, 14 parceiros de 10 países europeus e africanos estiveram reunidos na ilha de Santo Antão para o 2º encontro do projeto internacional Sirawa, Estratégias Agroecológicas para uma Agricultura Resiliente na África Ocidental. Segundo o coordenador local do projeto, Ari Lopes,
O balanço do evento é positivo. Arilísia Rodrigues. Depois da Espanha receber o primeiro encontro do CIRAUA, foi a vez de Cabo Verde. Desde o dia 28 de fevereiro até ontem, 1 de março, decorreu no Porto Novo a segunda reunião do projeto, que tem a duração de 4 anos. O coordenador local, representante da Associação de Defesa do Património de Mértola, Ari Lopes, fez um balanço positivo destes 3 dias. Foram dias cheios de trabalhos, onde vimos com algum tempo todos os pacotes de trabalhos, os líderes com as entidades que implementam, as dificuldades que encontramos no dia a dia, os ganhos que já temos e sim, foram dias bem positivos e terminamos hoje com uma grande mesa redonda, né, onde convidamos entidades locais, pessoas públicas, como os delegados do Ministério da Agricultura, a Direção-Geral da Agricultura, a FAO, a União Europeia, associações de agricultoras, para debater sobre o tema da agroecologia, o que é que queremos da nossa agricultura cá em Cabo Verde, como é que a agroecologia pode ser uma ferramenta importante hoje nessas questões climáticas no nosso contexto que é de Cabo Verde. O projeto CIRAUA visa melhorar a nutrição alimentar, os meios de subsistência locais e a saúde dos ecossistemas para os agricultores na África Ocidental. Segundo Ari Lopes, os parceiros ficaram satisfeitos com tudo que viram na Ilha das Montanhas e, com isso, estão preparados para este segundo ano do projeto. Todos os parceiros voltaram hoje satisfeitos, também de conhecer, porque o programa teve visitas de terreno e outras atividades que foram benéficas e assim vamos avançar para o segundo ano do projeto, destes 4, né? Que o projeto é todo de 4 anos. O CIRAUA é um projeto internacional que começou em janeiro de 2023, financiado pela União Europeia. Em Cabo Verde, as atividades acontecem na Ilha do Maio e em Santo Antão. A Associação dos Jovens Agricultores da Casa de Maio e a Associação das Mulheres do Planalto Leste são parceiras e estiveram presentes no evento, onde puderam mostrar e partilhar com os outros parceiros as técnicas agroecológicas desenvolvidas na ilha. E no município de Tarrafal, pessoas ligadas ao setor agropecuário participam de uma feira para exposição dos seus produtos. A iniciativa visa criar mais condições para o desenvolvimento deste setor no concelho. Esta é uma reportagem que tem a assinatura do jornalista Rony Brito. Uma feira que é realizada mensalmente na cidade do Tarrafal teve como propósito promover e dinamizar o setor do agronegócio em várias vertentes e fases de cadeia de valor, bem como fomentar um ambiente de negócio entre os produtores e comerciantes do concelho. Realça Dircelana Cabral, vereadora do Pelouro da Agricultura e Pecuária. Para promover pequenos produtores, também criadores e produtos transformados, mas não obstante também no debate, em princípio, temos alguns pequenos empreendedores que querem aproveitar a oportunidade, então não te dá essa oportunidade também de expor esse produto. Ele é uma atividade enquadrada na Casa Pelouro da Agricultura e Pecuária. O objetivo é fazê-lo mensalmente, onde é que está a conseguir bem e dar a conhecer o que é que está a produzir e cada vez mais conseguir vender mais produtos. O Conselho de Tarrafal é um conselho também agrícola, ajudar os produtores a expor seus produtos. Sim, com certeza. Aquele é que é o objetivo, é dar a expor, dar a conhecer para pessoas terem noção, porque normalmente na Tarrafal, principalmente para produtos agrícolas, não tem tendência de comprar sempre de proveniente do município de Ribeira Brava. As feirantes Edith Brito e Olívia Costa enalteceram a iniciativa da Idealidade Tarrafalense. Segundo as expositoras, a feira foi de extrema importância, uma vez que lhes permite divulgar os seus produtos e assim conseguirem novos clientes. A feira está bom, está o gente, vende, sei. Gosto de feira. Eu o produto sem clau, vou te sentir contente assim quando botei o produto a produzir na boilia. E o que é que vou trazer
aí na feira? Trazer verduras, xarope, doce, sabão de babosa, óleo, chá. E essa feira ali te ajuda a vender bons produtos, né? As feiras te ajudam a vender esses produtos, sim. É fazer pessoas conhecer esse produto, uma micro e pequena empresa Sabores do Canto. Então está sempre a feira, com as pessoas estão a conhecer e está a fazer encomendas também para eles. A feira agropecuária que decorreu no Largo de Cimentinho, na cidade do Tarrafal, e que teve como objetivo promover e dinamizar os produtos agrícolas, contou com a participação de vários expositores dos 2 concelhos na ilha de São Nicolau. Sete da manhã, 20 minutos. Este é o primeiro jornal. Vamos às internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou lançamentos aéreos de alimentos e medicamentos na faixa de Gaza e abriu a possibilidade de abertura de um corredor marítimo para facilitar a entrada de ajuda humanitária no enclave. O presidente norte-americano prometeu que insistirá para que Israel também facilite a entrada de mais caminhões e a abertura de novas rotas terrestres para a entrada de ajuda humanitária no enclave. A guerra na faixa de Gaza começou em 7 de outubro, dia em que combatentes do Hamas realizaram em território israelita um ataque de proporções sem precedentes desde a criação do Estado de Israel em 1948, fazendo 1.163 mortos, na maioria civis, e cerca de 250 reféns, 130 dos quais permanecem em cativeiro, segundo as autoridades israelitas. Em retaliação, Israel declarou uma guerra para erradicar o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na faixa de Gaza e bombardeamentos diários seguidos de uma ofensiva terrestre no norte do território, que depois se estendeu ao sul. A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no seu 146 dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na faixa de Gaza acima de 30 mil mortos, mais de 71 mil feridos e milhares de desaparecidos, na maioria civis, de acordo com as autoridades locais. O conflito fez também quase 2 milhões de deslocados, mais de 85% dos habitantes, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária. E mais de 30 jornais e agências de notícias internacionais assinaram uma carta aberta de protesto contra a falta de proteção, segurança e liberdade dos jornalistas na faixa de Gaza. A carta é uma iniciativa do Comitê de Proteção aos Jornalistas e tem a assinatura de agências de todo o mundo, como a AFP, AP, Reuters, e órgãos de comunicação social como The Guardian, New York Times, BBC News ou Israel Hearts. A missiva refere que pelo menos 89 jornalistas já foram mortos na faixa de Gaza durante a guerra Israel-Hamas, que foi classificado como o conflito mais mortífero para os jornalistas alguma vez documentado pela CPJ. O protesto defende também que os jornalistas são civis e as autoridades israelitas devem proteger os jornalistas como não combatentes de acordo com a lei internacional. Para o CPJ e todos os mídia que assinaram a carta, que está em causa é a liberdade de imprensa e é necessário expressar solidariedade para com os jornalistas que continuam a reportar, apesar do grave risco pessoal. 7 da manhã, 23 minutos, está concluído o primeiro jornal para este sábado. Gratos pela atenção. Vamos regressar às 8 com as notícias em síntese. Continuação de muito bom dia. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação